Você está ouvindo a Rádio Novo Horizonte Gospel. Eu adoro! Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta aqui com mais um podcast, pregando o Evangelho através da sua história. E graças a Deus, por tudo, vamos agradecer ao nosso Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma convidada, e oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por esta tarde, obrigado por nossa convidada, obrigado por esse espaço, Senhor. Eu creio plenamente, Senhor, que tudo que vai ser dito aqui é para um propósito da parte do Senhor. Tudo que vai ser falado aqui, Senhor, eu creio que é para a sua glória, para a tua honra. Então, eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. A convidada de hoje é Maria Ana, ela é da Assembleia de Deus Missão do Novo Horizonte 1. Ou seja, o Novo Horizonte, é do NH1, que a gente chama de NH1, mas é do Novo Horizonte 1. Mãe de Ângelo Gabriel e... Você não me falou o nome. Não, no momento... É porque é uma história muito longa. Mas você criou mais dois, você está criando um anjo. Pode falar o nome dos dois que você criou, são seus filhos. Eu criei Stephanie, que já está casada, graças a Deus. E Ângela, que voltou para a mãe. Porque, na verdade, eu não tive nenhum. Foi Deus que me deu os três, Uma com 10 anos. São seus filhos, são três que você criou, entendeu? Então, é Ângelo Gabriel, Ângela e Stephanie. Pronto. Então, vamos continuar aqui para entrar no testemunho. Maria Ana, hoje, ela é dirigente de círculo de oração e professora da EBD dos adultos. Que maravilha, Ângela? Maravilha. Que responsa, minha filha. Que Deus, possa colocar força nos seus ombros para aguentar esse peso. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Conte seu testemunho de conversão. O meu testemunho é longo. Você não nasceu no Evangelho ou nasceu no Evangelho? Não nasci. Pronto. Eu aceitei Jesus com 47 anos. 47 anos. E me arrependo muito. Muito, muito mesmo eu me arrependo. No caso, você teve outras oportunidades, porque se você se arrepende, você teve outras oportunidades e não agarrou, Aí quando foi com 47 foi que você... Porque assim, eu cheguei aqui no Novo Horizonte, eu encontrei muita amiga, fiz muita amizade. E tudo com evangélico. Meus amigos foram evangélicos. Mas eu tinha um amor tão grande por Deus que elas não tinham força de me fazer o convite, de me convidar, de falar de Jesus. Eu é quem falava de Deus. Mesmo sem ter o conhecimento da palavra? Mesmo sem ter o conhecimento da palavra, mas eu tinha o conhecimento de vida. Sim. Entendeu? Porque eu vivia o quanto Deus, como eu não era evangélica, eu falava Deus, O quanto Deus fazia na minha vida. O que Deus fazia na minha vida. E muitas coisas assim que eu não consegui entender depois com o tempo, que todos vinham à procura de uma palavra. Eles já estavam na igreja. Já eram. Suas amizades Era já tudo estavam o lá. evangelho. E apesar de estar lá, ainda está sempre querendo ouvir algo. E de uma pessoa que não era evangélica. Entendeu? Interessante. Mas quando a gente ia conversar, eu falava que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus fazia isso, Deus fez isso na minha vida. Eu começava a contar o testemunho. Às vezes elas vinham precisando de uma palavra, de uma coisa, e eu contava o meu testemunho, o que eu passei e o que Deus tinha feito na minha vida. Só que com o tempo... ironia, assim, o trabalhar de Deus. Nós não entendemos. Muitas vezes nós não entendemos. Mas o projeto, o propósito de Deus na nossa vida é de uma forma que você não entende hoje. Você vai entender mais tarde, porque Deus me trouxe para o Novo Horizonte. E a senhora morava aonde antes em Aracaju. Qual bairro? No bairro Santo Dumont. Santo Dumont. E para chegar até onde eu aceitei Jesus, eu passei por muitas fases. Mas eu aceitei Jesus por amor.
Não Aí foi você pela assim, dor, né? Não foi por alguma coisa que não estava foi- passando, Não né? foi por amor, não foi pela dor, foi por amor do meu esposo. Ah, E eu, por quê? Quem aceitou foi meu esposo, sim. primeiro. Aí, por amar a ele, Eu- quis seguir o caminho que ele Eu decidiu, segui né? o caminho dele, porque era assim, não foi uma vida fácil, antes de eu aceitar Jesus. Eu passei por vários processos. Processo da depressão, processo que eu queria muito tirar minha vida. Foi 14 anos de sofrimento. E nesses 14 anos, que é uma história muito longa, é muita coisa, eu de que Deus permitiu que nós se separássemos. Meu esposo saiu de casa. Passou 3 anos fora. Nesses 3 anos, olha, os meus maiores que eu tenho, antes de eu conhecer Jesus. Por isso que até hoje eu sou apaixonada por Jesus. E assim, eu falo com alegria. Porque eu não tinha Jesus, mas eu não conhecia Jesus. Entendeu? Mas eu tinha um amor por Deus. Entendeu? Aí ele saiu de casa. Quando ele saiu de casa, eu entendi que era Deus trabalhando. E eu não orava, que eu não era evangélica, mas eu todas as noites eu me ajoelhava e dizia: Deus, se o Senhor deu a oportunidade do meu esposo voltar. Fechar um pouquinho. Se o Senhor der a oportunidade de meu esposo voltar para casa, que seja um homem de Deus. Nossa. Que ele venha aceitar o Senhor. E que, Deus, eu não quero mais viver como sem ser casada, sem ter o nome de casada e sem estar no papel. Eu quero casar na presença do Senhor e quero casar na lei dos homens. E eu todo sonho, dia, né? minha oração... 3 anos, eu ajoelhava, antes de dormir, na cabeceira da minha cama e dizia: Deus, se o Senhor der essa oportunidade, que seja dessa maneira. E comecei a descrever como é que eu queria. Nesses 3 anos, você não foi para a igreja ou ia? Não, eu não era crente. Não. E orava, né? Eu- Do seu jeito, pedindo. Era que eu orava, eu não sabia que eu estava orando. Para mim, como eu era católica, eu conversava com Deus. Né? Entendeu? Mas ali, Deus estava trabalhando. Completou 3 anos. Nos 3 anos, ele apareceu lá em casa. Meu Deus. E ele disse... Pediu para ir morar com minha mãe, que Deus sabe trabalhar. O trabalhar de Deus, depois você vai analisar, você vai ver que coisa linda. Só depois, Só porque na hora Deus, a gente fica balançada. Minha né? mãe se mudou do Santo Dumont, foi morar pertinho de mim. E ela tinha ele como um filho mais velho. Aí ele pediu para voltar, para ficar morando lá na casa dela. Quando ele chegou lá, eu já estava com os meninos, já criava os meninos. O menino era como se fosse filho dele. Quando viu ele voltar, aí começava a chorar: papai, papai. Aí eu chamei ele e conversei. Eu digo: olha, se você quiser voltar para casa, é assim. Só aceito dessa maneira. Só aceito dessa maneira. Tá certo. Aí o trabalhar de Deus, ele conheceu um irmão. Mas ele só passou 1 mês no mundo. E olha que ele deu trabalho no mundo, viu? Depois se tiver outra oportunidade, eu venho contar isso. Ele deu muito trabalho no mundo. Aí ele conheceu um irmão, não sei se você conhece, o irmão Wilson. Wilson. Ele era motorista de ônibus. E ele, por nome não conheço muita gente não, só vendo. E ele começou a pegar amizade com ele. Já era o trabalhar de Deus. E ele disse assim: Alberto, eu vou louvar lá onde vocês moram, no Novo Horizonte. Ah, a senhora já morava aqui? Já. Ah, quando veio pra cá, já. Que teve, né? Tá Foi. certo. Aí ele disse: eu vou louvar. Você quer ir ver eu louvar? Aí ele disse: tá, eu vou. Aí, olha eu, cheia de incredulidade. Quem disse que eu vou para a igreja? Vou não.
Para a igreja evangélica. Que você Para a tinha igreja esse, evangélica. Né? Você frequentava a católica? Frequentava, cheguei a ensinar até as crianças também. Na igreja católica. Na igreja católica. Mas, assim, eu não idolatrava nada. E no mesmo instante eu não tinha conhecimento, né? Mas eu tinha fé. Costumava ler a Bíblia lá? Não só quando eu tinha um jornal, coisa de ensinar as crianças, um livrinho. O terço, Ave Maria, essas coisas. Eu tinha que estudar para ensinar. Para ensinar. Aí quando nesse dia que o irmão Wilson, ele foi louvar, aí ele disse, eu vou, e eu disse, não vou. Aí ele chegou 6 horas, arrumou as crianças, ajeitou o café e eu arrumando a casa. Aí menina, Deus é lindo. Quando eu falo que eu me lembro, eu me emociono. Porque eu lembro do trabalhar de Deus. E assim, Deus fala grandemente no meu coração. Você não pediu mudança? E eu tava limpando a janela do quarto. Eu fiquei parada. Com aquela voz. Aquela coisa veio assim em mim. Aí eu olhei para ele, eu vou, me espere também. Eita. Ele já estava pronto para ir? Já estava pronto para ir. Eu disse que não tinha ido. Deus falou com você. Deus falou, como é que você quer mudança? Você não estava pedindo mudança? Eu digo, Jesus. Aí a gente foi. É a primeira vez que você tinha ouvido uma voz assim? Sim. Ou antes? Não, eu já ouvia. Já ouvia Deus falar comigo. Antes de eu ser evangélica. Muitas coisas que Deus já fazia comigo. Eu creio que eu fui chamada assim desde o ventre. É isso que eu ia dizer, um chamado. Eu não entendia, porque eu não estava na palavra certa. Né? Tá vendo? Não estava. Aí aí tá lá nós no culto. E eu achei lindo aquilo ali, amei, me senti bem, chorava que só. Lembra qual era a igreja? Eu lembro Novo Horizonte 1 até hoje. Ele veio louvar aqui no Novo Horizonte 1? Foi. E a senhora foi e ficou até hoje? Até hoje. E não sai não, só se Deus chegar assim mesmo e dizer, irmã, saia. Amém. Glória a Deus. Saia. Tem 12 anos. Nossa. Que ainda aceitou Jesus. Aí ele chegou e disse bem assim, começou a suar. Ele nunca entrou numa igreja de crente. Falava mal de crente que só. Mas e a senhora? É esses. Eu também não. Nunca tinha entrado, mas falava mal? Não, jamais. Não, né? Não falava. Eu já entrei, porque eu tinha uma amiga e me chamou, vamos, eu fui lá. Aí ela disse assim, aceite mulher Jesus. E eu me arrependi, irmã, porque ela partiu e não me viu. Oh, meu Deus. No mesmo tempo que ela partiu, eu aceitei. Aí, quando chegou lá, ele suava. Eu digo, esse homem vai sair daqui correndo, nunca entrou na igreja de crente, e ele, do jeito que ele é. Aí eu disse, tá bom. Aí eu fiquei ali, né? Ouvi o culto, quando o irmão contou, aí o pastor era o pastor Marcos Andrade. Oi, pastor Marcos e a irmã Rose, né? Aí ele fez o apelo. Quando fez o apelo, ele se levantou na carreira, botou a mão para cima e já foi. Que maravilha. Aí eu fiquei assim, e eu digo, olha o que o inimigo faz. É uma luta, irmã. É uma luta quando faz um apelo, uma luta travada. Né? É só quem passou, é quem sabe. O inimigo colocou na minha mente na hora. Você não vai aceitar, não. Vinha aquilo em mim, eu já não aceitei, não. Falando com você? Comigo. Aí o pastor perguntou, e você quer aceitar? Eu disse, não. Meu Deus. Não. Veja como é. Eu passei 3 anos de joelho pedindo a Deus. Quando Deus faz um milagre, você não percebeu. Eu não percebi. Estava despercebida no momento. E não aceitei naquele momento. Aí aceitou, tudo foi para casa. Graças a Deus, irmão. Foi coisa linda. Aceitou, foi para casa, quando chegou em casa, tudo bem. Aí passou uma semana, passou dos 2 dias, dia de culto. Aí eu ia acompanhar ele como esposa, mas eu não tinha aceitado. Mas aí com a semana e o Espírito Santo falando, e Deus falando. Então eu lavando os pratos, que olha, a intimidade de Deus.
você varrendo a casa, lavando os pratos, lavando uma roupa, você na pia, você conversa com Deus, você tem a intimidade. Quem disser assim que não tem intimidade com Deus, só foi esperar ter intimidade quando se ajoelhar, quando for orar. Irmã, eu não creio nisso. Não. Porque quando eu estava lavando os pratos, aí Deus falava de novo comigo. Como é que você vai ajudar o seu esposo? Olha, repare. Como é que você vai ajudar? E eu fiquei lavando os pratos, comecei a chorar e eu disse, olha, dentro de mim, mas é verdade. Eu estava pedindo a Deus, esses anos todos, Deus deu a oportunidade dele voltar e eu não aceito Jesus. Ok, aí eu fiquei, né? Quando eu fui pro culto, eu disse, Alberto, eu não tinha, irmã, uma saia. Só tinha calça. Aí ia de calça, né? E bermuda eu ia, mas me sentia um homem. Aí eu fui os 3 dias, no outro eu disse, eu não quero ir mais não. Aí eu disse assim, por quê? Eu não tenho uma saia, eu tô me sentindo um homem dentro da igreja. Eita. Todo mundo de calça, de saia, vestido, e eu de calça. Aí o pastor veio, conversou comigo, aí eu fui para ajudar ele. Eu dizia que era para ajudar ele, entendeu? Aí fui e aceitei Jesus. Eu vi tanto que eu aceitei em casa. Em casa. Naquelas visitas, né? Naquelas eu esqueci visitas o nome, que não tem mais. Antes. Não tem não. Não tem mais, eu esqueci até o nome já. E ali o pastor conversou comigo e eu fui, reconheci, né? Porque Deus já estava falando comigo. E eu reconheci. E ali eu aceitei Jesus até hoje. Aí a parte não tinha roupa. Aí eu peguei. Ele disse, você vai pegar. Aí eu, para usar a saia, rasgava as bermudas dele, cortava o fundeiro, fazia aquela saia, e ali usava. Mas Deus me abençoou. A senhora costura? Na mão. Olha que lindo. E quando eu aceitei Jesus, Deus abençoou grandemente. Aí eu comecei a ganhar a roupa, mas no começo tinha uma lojinha no fim de linha. Não sei se você lembra, que era uma irmã. Fui lá, comprei uma saia, passei quase um mês só com aquela saia indo para a igreja. Mas ali eu já tinha aceitado de verdade, porque eu dizia sempre assim, eu não quero aceitar por emoção. Porque quando você aceita por emoção, você não fica. Você tem que aceitar mesmo por amor, por sentir. Porque a emoção passa. E você ali não sente, não fica. Aí eu sempre dizia, essa amiga minha dizia assim, irmã, aceite Jesus. Eu dizia assim, no dia que eu aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Mas assim, na sua mente, aceitar Jesus seria sacrificar de algo, parar de fazer algo na sua mente? Tudo. Né? Aí você pensava nisso, tinha que parar de fazer algo? Tudo. Não, era um inimigo mesmo. Eu não pensava nem no que eu ia deixar de fazer. Que quando eu aceitei, eu tinha comprado muitas calças, calça nova, tudo, roupa. E eu dei tudo, tirei tudo do meu guarda-roupa. E eu não tinha mais, que eu já tinha feito um propósito com Deus. Antes de eu ser evangélica, eu gostava muito de batom, aqueles brincão. Eu gostava. Mas quando foi um dia, repare como dando um desafio Deus. E eu ia trabalhar, estava pintando o cabelo e me arrumando. E o padre, eu não era evangélica, e o padre falou bem assim, se você quiser desafiar Deus, faça um propósito com Deus. Não tem aquele 45 dias de quaresma. De quaresma. Aí eu digo, eu vou ver se esse Deus mesmo faz. Olha. Ele falou desafiar? Sim, há uma maneira assim, desafiar mesmo. Você tem que desafiar Deus. Você faça um desafio com Deus. Entendeu? Faça um desafio. Eu digo, eu vou ver se isso é verdade. Olha, eu digo, olha, eu só falando, lembrando das coisas, eu falei bem assim, olha Deus, se o Senhor faz, eu quero que tire esses brincos e esse batom. Nossa! Eu vou ver se, porque era o que eu mais gostava. Eu vou ver se eu vou usar. Não faça isso.
tem que... Graças a Deus. Eu peguei e fiz. Fiz, me arrumei, fui trabalhar. Não botei mais nem o brinco, nem o batom. Foi o último dia. Meu Deus. Foi o último dia. Uma coisa que a senhora amava, né? Eu amava. Né? E quando falou... Foi, senhor, eu fiz mesmo que eu queria. Aí perdeu o gosto. Na minha mente, eu queria ver se era verdade. Sim. Se ele fazia de verdade. Oxe, e menina. nessa época você estava na católica. Na católica. Né? Legal. Eu não precisei de muitas coisas quando eu aceitei Jesus. Eu não precisei tirar mais nada porque eu já tinha tirado. Já estava sendo preparada para fazer a transição. Olha, muitas coisas que eu passei. Deus lindo, né? Que Deus já estava me preparando. É por isso que eu sou apaixonada pela passagem de Davi. Quando Davi estava lá cuidando das ovelhinhas do papai, Deus estava preparando Davi. Quando ele foi enfrentar o leão, o urso, né, já era Deus preparando, porque sabia o que ele ia enfrentar. Entendeu? É verdade. Para ele ter testemunho. Quando ele foi enfrentar, ele disse, eu já matei os gigantes, eu enfrentei leão, né? Deus já estava preparando. Eu digo que Deus já estava me preparando para tudo. Eu estou vendo mesmo. Você contando, eu estou imaginando. Que preparação, né? Entendeu? Porque foi lindo. Até hoje eu conto sempre esse testemunho. Que eu não botei mais o batom e não usei mais os brincos. Passou aquele período. Quando voltou, eu não queria ver mais. Eu peguei a caixinha e dei. Foi. Os batons, até hoje, quando eu aceitei Jesus, eu já não usava. Então, mas eu gostava do shortinho, gostava de calça. Aí quando eu aceitei, foi fácil. Para mim, nessa parte, foi fácil. Porque o Espírito Santo falou comigo, logo ele tocou em mim, porque eu já estava me sentindo um homem dentro da igreja. Entendeu? E eu não tinha nem aceitado. Quando eu aceitei, foi que eu fui entender tudo. Aí eu tirei tudo. Mas aí vem as batalhas, vem as lutas, né? Porque a gente tem que ser preparada. As provas para ser aprovada. Minha filha, que coisa linda. Porque se a gente também não passar. Então hoje eu estava comentando com a irmã, se a gente não passar a prova, como é que a gente vai enfrentar Deus, querer e fazer alguma coisa para Deus? Não tem. Como é que você vai ajudar a sua irmã? É verdade. Se você não passou por nada. Não tem uma experiência para... Não tem experiência nenhuma. Para você chegar, eu passei por muita experiência. Antes de eu aceitar. E depois que eu aceitei. Mas glória a Deus por todas que eu passei. Porque eu digo assim, eu passei. Isso. O bom é que você passa. Né? Você está contando que você passou, você enfrentou e você conseguiu. Porque tem gente que não quer enfrentar mais a luta. É verdade. Não quer passar mais. Pois é. Quer tudo, quer assim. Eu sempre, como eu falo muito com o meu filho, e sempre eu converso, que assim, não tem prazer uma coisa que você pega sem ter que lutar. Não tem prazer nenhum. Você recebe aquilo ali, não valoriza. Isso que não dá valor, porque não teve esforço, né? Fez aí nada. A gente não... Aí, se hoje, eu vejo hoje, é uma dificuldade para você fazer uma oração, para você fazer uma campanha, para você fazer um propósito, né? Nem todo mundo quer sacrificar nem uma horinha para o Senhor. Eu me lembro daquele versículo onde o Senhor fala com os discípulos, nem uma hora, né? Pode orar. E muitos não querem não tirar uma hora. Se dizer assim, se ajoelhou 15, 20 minutos, meu joelho já está doendo. E quer benção. Quer tudo fácil. É a realidade. E nada fácil presta. Porque há de mim, se Deus não tivesse me preparado antes e depois que eu aceitei Ele. Porque quando eu aceitei Ele, eu já passei a luta, cabeça erguida, louvando, glorificando pela luta. Pois é. Entendeu? E é bom uma pessoa é bom assim, tipo a senhora teve uma experiência, né?
Aí vê que outra pessoa está passando, nós temos que ter o discernimento para poder chegar, né, à pessoa e perguntar se está precisando de alguma ajuda, que podemos ajudar, né? Porque, assim, se a senhora vê que é a história daquela pessoa, que a gente conhece as pessoas assim, né? Aí você sabe, né? Então, é bom dar uma palavra. A palavra, ela é viva. Então, às vezes, a gente tá para baixo e uma frase que a gente fala para outra pessoa levanta ela e dá força, né? Então, é bom a gente ter uma pessoa para nos ajudar, Para né? ajudar, é bom. Nem que seja para conversar, porque você conversando, depois a pessoa fica leve depois, entendeu? E quando tá tudo trancado, fica pior para a pessoa. Eu já tive muita experiência sobre isso. Às vezes, eu passei por um processo o ano passado. Ano passado fez 1 ano. Não, fez 1 ano agora, em julho, que eu perdi minha mãe. Foi 2 meses e 28 dias assim que eu passei no hospital com ela. Estava doente e não resistiu, né? Não, Deus levou. E eu, antes, quando eu estava internada, eu tinha aquela vontade de entregar folhete, de fazer as coisas assim, no terminal, nos ônibus. E mandei, eu digo que tudo que acontece é propósito de Deus. Propósito. Só que a gente não entende. E eu estava no culto, veio um pregador e disse, olha, aquilo que está no teu coração, faça, que eu estou contigo. Irmã, eu me levantei, porque Deus fala muito comigo em sonho. É uma... Assim, desde quando eu aceitei Jesus, antes de eu já tinha Deus essa revelação. Só que eu não sabia, eu não entendia o que era. Mas hoje eu já entendo. Deus fala muito comigo em sonho. Aí eu me deitei, fui dormir. Aí eu me acordei, eu estava no sonho, que chegava assim, alguém me botava nos braços, me levantava. E eu saía naquela alegria. Aí eu disse, eu vou morrer? Eita. Olha o que eu pensei. Sim. Não. Depois que acordou. Sim. Aí eu digo, lembrou do sonho. Jesus está me levantando. Me levantando para fazer alguma coisa. Aí eu disse, depois eu disse, não. Mas, irmão, quando eu me levantei, eu fui correndo para o folhete. Eu fui com aquela vontade, aquela alegria dentro de mim. Aí foi que eu fui entender. Jesus estava me levantando para eu fazer a obra que ele de noite ele tinha falado, que ele estava comigo naquele negócio que eu estava, naquele desejo que eu tinha. E eu estava com esse desejo. Bom, você conseguiu entender o sonho, né? E passei o mês todo, o tempo todo, fazendo isso. Eu ia pegar 2 ônibus. Eu pegava mais cedo, eu ia para a Renascença. Eu pegava o ônibus mais cedo. Eu ia entregando folhete já saía de casa entregando, ia para os pontos. Quando chegava no ônibus, eu entregava. Irmã, ninguém sabe a realidade de fora. A igreja, dentro da igreja é uma, mas fora é difícil. Eu cheguei no terminal, teve um dia que eu cheguei no terminal, tinha um homem lá. Aí Deus disse assim, vai. Aí eu digo, o ônibus já está vindo, meu Deus. Aí ele disse, vai. Aí eu fui lá no homem, o homem de cabeça baixa, todo triste. Aí eu fui, entreguei o folhete, posso conversar um pouquinho com o senhor? Ele disse, pode, mas não vai adiantar. Eu disse, eu não sei o que é que o senhor está pretendendo, mas Deus mandou eu vir aqui. Aí comecei a falar e ele falou também, desabafou, chorou. Ele ia tirar a própria vida. Nossa. Entendeu? Ele disse que a vida não tinha sentido mais para ele ali. Aí eu comecei a conversar. O Espírito Santo. O que ele tinha falado, o que ele botou para mim falar com ele. E ali eu dei o folhete, conversei com ele. Aí tudo bem. Aí assim, quando eu terminei, o ônibus passou. O ônibus parou. O ônibus demorou só no tempo de eu estar conversando com ele. É coisa sobrenatural, sabia? É sobrenatural, irmã. Aí a gente tem que perceber que é o sobrenatural de Deus aí. Entregou. Aí quando foi um dia, irmã, mas não é fácil não. Aí eu vinha nesse dia, cheguei lá, minha mãe deu uma crise.
Nesse dia que a senhora evangelizou para esse rapaz e, tipo, salvou ele, né? Deus usou a senhora para salvar ele naquele dia, né? Porque se ele ia se suicidar, né? E com uns 15 dias, eu vinha descendo do ônibus. Eu me lembro como hoje. Aí ele bateu assim nas minhas costas e disse, oi. Eu olhei assim, disse, oi. Ele, você tá me conhecendo? Aí eu disse, não. Ele disse, eu sou aquele rapaz que você falou, que você parou e conversou ali comigo. Tô trabalhando. Olha. Tô bem. Tava diferente ele, Tava né? diferente, Você não conhecia, alegre, eu nem Meu conheci. Deus, que coisa linda. Porque ele tava falando que a vida não tinha mais sentido, que ninguém dava valor. Aí começou a falar um monte de coisa com coisa, e assim... E ele se acalmou, né? Ele ouviu, se acalmou. Outra vez dentro do ônibus. E que coisa linda, tem tanta gente precisando de um abraço. De uma palavra, irmã. Ainda ontem eu estava conversando, Deus, eu quero voltar. A fazer o evangelismo. A fazer. Local, né? Porque eu sei. Aí antes disso, Deus me tirou de casa. Deus permitiu. Foi um propósito que eu fiz, mas irmã Paula, não sei se você... falar de um bazar que tinha na avenida. Sim, não tem mais não? Não tô Não com tá ele, mais não? não. Ah, nunca mais eu vi Aquele mesmo. bazar. Também não tô saindo muito de casa. Aquele bazar foi um período maravilhoso. Para ganhar alma, falar do amor de Jesus. Ela falou que ali menina era lindo. Ela lindo. comentou, sim. Era lindo. Legal. Teve um dia que eu cheguei, aí quando eu ia chegando arrumando, já estava sem Paulo, estava só eu. Aí chegou uma, irmã, eu vim aqui para orar com mais a senhora, para a senhora orar em mim. Eu digo, pronto, tudo bem. Aí aí vinha outra. Eu digo, Jesus, o senhor vai me levar hoje? Porque o povo tá tudo, parece que está se despedindo. Meu Deus. Aí eu disse, pronto. Eu tinha assim, umas cadeiras, junta aqui, vou orar em todo mundo, vamos se sentar e vamos orar. Pegar a Bíblia. Chegaram no mesmo momento? Sim. Nossa. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei mesmo no centro. Digo, será que eu estou me despedindo? O povo veio tudo numa hora só? Aí eu peguei, botei todas elas sentadas. Aí peguei a Bíblia, porque minha arma não separa de mim. Isso mesmo. Aí eu peguei a Bíblia, a gente leu um versículo, cada um contou a sua angústia, o que estava acontecendo. Aí depois a gente fez uma oração, conversei com elas, aí foram todo mundo para casa. Aí eu fiquei na minha mente, Senhor, o Senhor vai me levar. Aí eu disse, por quê? Aí sempre passa tinha uma irmã, que eu estou sentindo falta deles. Eu estou até sentindo falta. Assim. Mas Deus disse que há tempo para todas as coisas. Agora o meu tempo é em outra parte. Isso Deus mesmo. me levou para outro canto. Entendeu? Tem gente que vai ficar ali naquele local, entendeu? Mas tem o tempo. Tem tempo, né? Que vai para outro local, ou para. Não sei, mas tudo é um tempo. Né? Nada é para sempre, entendeu? É assim mesmo. Evangelizei muito ali. Foi período bom. Eu vinha feliz, eu não vendia nada. Eu disse assim, eu não vendo nada, mas o que eu faço é mais grato. Entendeu? É só para quem sente mesmo. Eu entendo. Só quem sente, sabe? Quem passa. Que maravilha, né? Às vezes, não é para você espalhar. Às vezes você olha, tem gente que olha pra gente e não dá nada. Não faz não ali. Porque tem coisas que não é para você mostrar. Né? É coisa para você fazer. Amém. Entendeu? Aí tem um que era um que bebia, que andava toda vez ele ia passar lá. Todo dia ele ia passar lá para ouvir uma palavra. Ele bebia e passava lá para ouvir a palavra, irmão. Passava. Que lindo. Aí todo dia eu dizia, irmã, estou aqui, quero uma palavra hoje. Eu digo, vamos lá, vou dar a palavra. Foi bom, é lembranças boas. A anotação da senhora? Pode perguntar. Não. Aí a senhora vai contar o que Deus... Né? Aquelas perguntas só no final sobre... né? Mas a senhora vai contar o que Deus foi botando no coração da senhora, que deva compartilhar com as pessoas. Olha, primeiro, quando você aceita de coração
você não vê dificuldade. Você vê a luta como crescimento. Quando a pessoa vai aceitar verdadeiramente Jesus, ela não vai olhar o que vai perder. Porque nós não perdemos nada com Jesus. Só ganha. Nós não perdemos nada. Nós temos que renunciar. Porque Jesus renunciou a vida dele por nós. Deus deu o Filho, o único que ele tinha. E nós muitas vezes, irmã, negamos de deixar de aceitar ele. Não é coisas ruins, não. Eu sempre falo, aceitar Jesus é a melhor coisa que tem na vida. Você pega qual é o trabalho, qual é a dificuldade que você tem de aceitar Jesus. Se eu pudesse, eu fazia que esse povo todo viesse aceitar Jesus. É o desejo do nosso coração, né? É o nosso desejo, entendeu? Mas é difícil, porque nós temos uma luta travada. Olha, eu passei 3 anos pedindo a Deus. Quando Deus abençoa, eu digo não. Mas só que já era um propósito na minha vida. Que eu consegui ouvir a voz de Deus. E aceitei. Porque o inimigo só dizia, pra quê? Não aceitei não. Não aceitei não. E eu não dei ouvido, naquele momento eu dei ouvido, depois eu fui e me arrependi. Eu tive tempo de me arrepender. Porque eu creio que se eu não tivesse aceitado, ele não tinha superado. Porque eu, como uma esposa, eu estou de joelho. É o joelho ali, né? A gente tá dando uma força. Muitos, o filho aceita, a mãe não aceita, mas está ali, né? Fortalecendo. Alguém tem que ter força para fazer. Porque sozinho é difícil. Quando você está sozinho naquela caminhada só é solitária, né? E a solidão é ruim, né? Mas você tem que ter alguém para você ter porquê e para que você está ali. Eu aprendi que eu precisava para ajudar uma alma e eu também precisava. Isso mesmo. Eu também precisava. Então, nisso aceitou eu, meus 3 filhos, né? E graças a Deus. Mas não é fácil, não. Não, fácil não é, né? Porque renunciar a coisas, né? É tirar coisas, então dói, né? Mas, sabe... Costumes, como a gente está acostumado a uma coisa, é difícil, né? Mas é assim, a gente tem que tirar uma coisa ruim e colocar outra boa no lugar. A melhor coisa. Aí sim, a gente consegue se livrar da ruim, um costume ruim, né? Uma amizade que não é boa. Nós temos que se afastar, porque ela não vai querer, porque normalmente quando a gente vem de lá, que continua com as mesmas amizades, elas estão indo para baile, estão indo para festas, né? Que tem bebidas, então a gente não pode mais ficar com elas. Então temos que arrumar o quê? Amizades, não podemos ficar solitários. Temos que substituir a amizade mundana pela pessoa que ama Jesus, né? Para a gente andar com ela para os lugares que Jesus quer que a gente ande. Então tem que renunciar uma coisa, mas colocar outra no lugar. E quando a gente renuncia, isso são coisas que eu não vi, assim, eu digo para mim que eu renunciei. Quando eu renunciei meus vestes, para mim não foi nada. Fiquei mais elegante. Né? Eu acho mais elegante. Porque às vezes eu digo assim, meu Deus, que coisa ridícula. Era a minha roupa, eu lembrando de mim aí. Os meus vestes. Ai, meu Deus. Irmã, a gente não perde nada. Eu também usava os brincão. Eu tinha um painel enorme, esse tamanho dessa TV, cheia de brinco grande, de várias cores. Você renunciou? Isso. Perdeu alguma coisa? Não, eu nem sinto falta mais. E eu me sentia nua quando eu usava mais, só que depois eu decidi
continuar na Assembleia, né? Porque eu já estava apaixonada de ouvir Jesus ali. Jesus é lindo, né? menina. Então, quando foi na hora do batismo, eu até perguntei para o pastor da época se podia usar um pontinho de luz, né? Que era aquele brinquinho, uma bolinha. Ele disse que não, que tinha outras igrejas que, né? Aceitar. Né? Mas a Assembleia não, né? E tal. Então, não pode. Então, eu tô até hoje e não tô viva e feliz sem os brincos. E eu acho que, assim, eu tenho uma irmã que ela não é evangélica. E eu vejo assim, eu digo, meu Deus, renuncio, quer perder. O que é você perder um veste e ganhar a salvação? Né? Coisa linda, né? Agora, para isso, a gente tem que ter o entendimento. O entendimento é ouvindo e lendo a palavra. Lendo a palavra. Se a pessoa vai para a igreja só ouvir, né? E hoje em dia tem uma coisa nas igrejas que tem muito louvor e pouca palavra, né? Hoje em dia mudou muito. Verdade. Até quando eu entrei logo, quando eu aceitei Jesus, ainda tinha. Mas foi passando os anos e foi se entrando muito louvor, e eu, cadê a palavra? E até hoje está assim, né? Então, uma pessoa que aceita Jesus vai para a igreja, ouve mais louvor do que palavra. Aí chega em casa, não consegue ler, não é ensinada a ler. Então, aí fica difícil para a pessoa, Olha, né? Eu tenho algo, um testemunho, que, assim, eu vejo hoje, precisa muito voltar ao tempo de antes. Aonde as pessoas, quando eu aceitei Jesus, o pastor Marco fazia. Tinha um dia na semana que os novos convertidos iam para a igreja estudar a palavra. Ele não era no culto de doutrina. Era um dia específico. Ele tinha um nomezinho que chamava, que eu já esqueci, porque... Era dentro da igreja? Dentro da igreja. Mas era uma coisa que ele fez ou que era em todas as igrejas? O certo era ter em todas as igrejas. Era uma coisa que ele, né, teve no coração dele de fazer e fazia, né? Era assim... Eu participei desse culto, eu participava, tinha outras que participavam, assim... Era à noite ou pelo dia? De noite. Ele ensinava a palavra. Os novos convertidos. Aos novos convertidos. Bela iniciativa. E é o que precisa. Porque o novo convertido, dentro da igreja mesmo, dentro da igreja, às vezes ele não entende nem o que o pastor está falando. Isso mesmo. Leva, às vezes, até naquela parte, assim, na ignorância. Porque o pastor está falando uma coisa que a gente, para nós, que somos evangélicos há muito tempo, que já aceitamos, que temos o entendimento, né? O conhecimento da palavra, a gente entende. Mas aquele que não tem, leva... E outra, não só ele que leva. O inimigo da alma dele introduz aquela palavra o contrário. Porque eu sei, porque muitos já chegam e falam. Tá vendo? Muitos já chegou. O pastor está falando isso, o pastor está falando isso. Não. Está escrito na Bíblia, olha. Eu tive um caso com a minha vizinha. Quando a gente é novo convertido, a gente tem mais desejo. Parece que quer... É aquela coisa... É o primeiro amor, né? Amor é maravilhoso. Primeiro amor que depois, infelizmente, com as lutas, com as decepções, vai realmente esfriando. Mas a gente tem que dar um jeito de botar o fervor de novo, né? Para ele reacender. Nunca podemos esfriar. Mas não tem outra. A gente está na terra e as pessoas vão nos deixando tristes e a gente vai esfriando de coisas que a gente fazia e a gente vai deixando de fazer por conta das pessoas mesmo, entendeu? Não tem outra. Mas não podemos parar ou desistir, mas o esfriamento em algum momento da vida acontece. Mas quando não fica como no começo. Que a gente quer passar Jesus para todo mundo, aquela alegria. Quando a gente vai passar, que rejeitam, a gente já vai entristecendo. Porque nós queremos, né? Que aceite, né? A gente descobriu uma coisa boa, que é aquilo, que é o caminho. Aí quando vai passar, vai mostrar que a pessoa não quer, rejeita, aí a gente já fica triste. Então, não tem como. Aí vai, um e outro vai entristecendo a gente. Tem minha vizinha,
ela não era evangélica. Ela tem uma irmã em Salvador que era evangélica. Eu já fui até lá contar o testemunho do meu casamento, da minha vida. E ela estava passando por uma fase. E eu estava em casa lavando os pratos. E Deus diz, vai lá. Eu digo, como é que eu vou? Meu Deus, que estreito. Aí eu fui. Mas foi, né? Fui. Antes de eu chegar ao portão da casa dela, ela já vinha ao meu encontro. Nossa. Ela já vinha ao meu encontro. E ela vinha num desespero tão grande. O bom é quando você ouve e obedece. O bom, né? E ali Deus colocou coisas em mim que eu nem sei, mas não lembro nem o que eu falava. Porque verdadeiramente não era eu. Então ali quando eu cheguei, aí eu fui. Aí conversei com ela, falei com ela, ela foi, aceitou Jesus e no da igreja, né? Eu fui lá, falei, e eu fazia 3 toda tarde. Eu tirava um tempinho, ia ensinar ela a louvar o louvor da harpa, ia ensinar a palavra. Irmã, e aí ela salvou o casamento dela. O marido aceitou. As filhas tudo aceitaram. A mãe aceitou através dela. Entendeu? Porque eu fiz, Deus mandava eu ir. E assim, o que você passa, quando você recebe de verdade, aquela semente, ela vai se multiplicar. E ela passou para a família toda. Agora, assim, sementes, né? Tem umas que é rápido, mas outras demoram. Então, o negócio é lançar a semente, né? O certo é lançar. Não importa Só quem. Não importa como. Lança a palavra. Lança a semente. Semeie, porque quem vai dar o fruto, quem vai prosseguir não é nós. Nós temos que lançar. É uma obrigação. Jesus diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. A toda criatura. Muitos não querem pegar. E outras, se você lança, é porque é muita coisa na minha vida que eu já passei. Quando você lança a palavra, no meu tempo, quando eu aceitei Jesus foi me dando as palavras, Jesus foi me instruindo, e eu fui entendendo o que Jesus queria fazer, e eu fui fazendo. Eu fiz campanha. É claro que o que a gente faz, e olha, eu estou falando aqui, e o Senhor está me lembrando que muitas coisas eu não passo. Uma vez eu adoeci, porque eu estava num propósito, estava fazendo as ovelhas perdidas, o adote, naquela passagem das ovelhas perdidas, e eu tinha um quadro no meu quarto. Lembra que antes tinha aquele quarto de guerra? Sim. Eu tinha aquele quarto de guerra. O filme é? Não, eu fazia o quarto de guerra mesmo. Sim. De batalha. Não, você se lembra que tinha... Tem um filme. Tem um filme que fala, né? Eu evangelizei muito com aquele filme. Foi. Foi. E eu fazia. Eu tinha o meu quarto, tinha uma parede que é como se fosse uma sapateira. Tinha os lugarzinhos de botar. Eu saía, mas meus filhos... Muitos não sabem não, irmã. Vão saber hoje. Que eu pegava o nome das pessoas, colocava para fazer oração. Eu fiz pela rua toda, pelos perdidos. Eu saía, pegava e ia para orar. E Deus colocou, como é que você vai cuidar? Não, você foi lá, lançou, pegou o nome, agora você adotou? Você vai ter que cuidar. Eita. Era assim. Adotou, você vai ter que cuidar. Como é que você vai adotar? Você adota uma criança, você tem que cuidar, né? 3 vezes ao dia. Sim. E Deus foi me dando sabedoria para eu fazer. O que é que eu ia fazer? Como é que eu vou fazer amanhã? Eu tô com vontade de chorar, porque muitas coisas do que a senhora tá falando aí, Deus tá falando comigo, sabe? Olha, de manhã, como é que você vai criar essa criança, adotar? De manhã, qual é o café? Oração. Quando nós levantava, eram meus 3 filhos e eu.
Joelho, eu já descia direto pro quarto. Lia a palavra e ia orar. Meio-dia, comida, alimentar, palavra, oração. De noite, na hora do café, oração. Na hora de dormir, orava por todos. Ali a gente passava. Era 7 dias cada campanha. E Deus foi me instruindo. E muitas almas se rendeu. Aleluia. Eu lancei lá, mas não desisti cá. Porque o negócio é você entregar o folhete e deixa para lá. Não, irmã. Eu não concordo. São coisas que eu, talvez, em muitas visões, acho que eu sou isso, eu sou aquilo. Por causa disso, eu não concordo. Você entregou, você todo dia, você vai orar. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar. Não é necessário você estar lá. Mas porque Deus é o de perto e Deus é o de longe. Deus é o de perto. Tá aqui para aprender uns com os outros. Deus é de perto e Deus é de longe. Então, passei um período. Nessa campanha, terminava essa, a gente já ia para outra. E nisso eu fiz muito tempo. E Deus revelava muitas coisas, irmã. Muitas coisas que eu estava assim, e de repente, se eu estivesse orando, eu via. Até hoje Deus me revela. Essa tem dom de visão, é? É isso? Irmã, eu não sei se é dom de visão. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza. Sim. Deus não deixa nada nem oculto. E nada que vai acontecer com você, Deus deixa passar sem então você ele vê me as revelar. coisas, isso é um dom. Irmã, né, eu que você perdi consegue um ver, dom. né? Perdeu. Eu perdi porque eu murmurei. Nunca murmure daquilo que Deus lhe dá. Porque eu me senti incapaz Sim. de ter. E era doloroso. Que você estava assim, se alguém que você gostasse ou tivesse intimidade, passasse por algo, você sentia. Você sentia. E eu sofria muito com isso, porque eu era nova convertida, pouco tempo, eu não sabia. Entendeu? Eu não sabia como eu lidar. Teve um tempo que um irmão... Veja só, quando você era novo convertido, que não tem muito conhecimento. Hoje, eu já não faço isso. Teve um dia que o irmão... Eu estava na igreja, mas ajoelhei, estava todo mundo arrumando, o irmão estava todo mundo arrumando a igreja, ajoelhei, e eu via uma pessoa no leito, uma cama branca, toda careca, sem cabelo nenhum. Aí, olha o que uma nova convertida, que não tem experiência ainda, faz. Eu digo, meu Deus, estou com câncer. Eu pensei em mim. Em você, né? Meu Deus, porque quem tem, o cabelo cai, né? Aí eu tô pensando em mim. Aí passou uma semana, não disse a ninguém. Passou uma semana, coisa. Aí eu senti a falta de um irmão. Irmão, não é que o irmão não tinha cabelo na cabeça, irmão? Meu Deus, aquela irmão, visão. Até hoje eu fico assim, Senhor. Eu não soube. Aí eu fui conversando, a irmã disse assim, o irmão está internado. Aí eu chorei tanto, irmão. Eu chorei tanto, que até hoje eu ainda choro. Mas eu disse, Deus, eu não entendi. Mas a senhora acha o quê? Que Era ele mostrou a visão para quê? Porque... Eu podia orar. Para orar, né? Porque assim... Para orar, irmã. O Senhor está falando muito comigo através da senhora, entendeu? Para orar. Ele está me ensinando coisas aqui, me mostrando coisas... Acho que desde o começo ele está falando comigo. Eu estou aqui impactada. Era para orar. Eu passar para a igreja para orar. E eu não passei. Porque eu levei aquilo para mim. Eu achava que era eu. Entendeu? Eu achava que era eu. E com a semana eu descobri que era o irmão. Foi que eu fui abrir os olhos que o irmão era careca. O irmão não tinha cabelo nenhum. E Deus estava mostrando que ele ia para o leito. Meu Deus. E aí, irmãos, você acredita que no dia que ele morreu, eu estava na Santa Ceia. Meu Deus. E eu via um manto preto. Jesus. Eu vi até hoje. Eu me lembro daquele negócio que bota no... Que faz aquela casinha para botar na rua. Que eu esqueci. A tenda. Via o negócio da mesa.
E nisso eu chorava como uma criança. E tinha uma irmã que não estava sabendo o que eu estava vendo, me balançava e dizia assim, minha filha, eu não tomava Santa Ceia ainda, minha filha, vai chegar o seu dia, vai chegar o seu dia. Que era... Não, uma semana antes, eu estava na consagração e eu vi a mãe dele. Chegava no portão da igreja balançando e gritando pelo fio, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Uma semana. E quando a gente foi orar, eu passei. Mas, irmã, sabe que existe incredulidade dentro da igreja? Sim. Infelizmente, irmã, né? E a gente fica assim, caramba, de gente que já está lá, né? Ainda mais, né? Que a gente às vezes chega, já aprende algumas coisas e às vezes até gente que a gente já admirava em alguma forma e depois vê isso, eu digo, meu Deus. E eu disse à irmã, à igreja que a gente estava orando, e a gente orou. Aí quando foi no dia, irmã, que eu estava no choro, eu disse assim, Senhor, se for o que está acontecendo com o irmão, se for com o irmão, o Senhor me deu um sinal. Irmã, meu filho se levantou na hora, que estava lá nas crianças, veio, me abraçou, me deu um beijo. Meu Deus. E saiu. Quando ele saiu, a mãe dele chegou do mesmo jeitinho que eu tinha visto, no portão, se acabando. Meu filho partiu. Isso, eu fiquei mais, porque eu estava ali vendo tudo aquilo. E disse, você não é todo mundo que você pode, que está preparado para ouvir, entendeu? Porque não acredita, acha que Deus não pode mostrar, entendeu? Não sabe a sua intimidade com Deus. E quando você vai falar, tem muitas coisas, irmã, que hoje em dia eu não falo. Tem coisas, a semana passada eu disse, Deus, o Senhor me perdoe, eu sou pequena. Eu falo muito isso. Eu sou pequena, Deus, o Senhor me mostrar essas coisas. Pra Deus, com coisas que eu ouço Ele falando e eu não faço, mas eu peço muito perdão por causa das pessoas mesmo. Eu falo assim, Deus, eu não posso falar. Eu sou pequena. Isso mesmo, coloque o grande lá para falar, né? Senhor. Usa outra pessoa, mesmo. Eu tô orando. Meu Deus. Usa outra pessoa. Porque eu sou ninguém. E não é todo mundo que nem coisas que você... E eu pergunto a Deus porque Ele me mostra. Meu Deus. Porque Deus, o Senhor me mostra coisas, irmã. Da glória. Que às vezes eu quero. Ontem eu fiz uma oração, fechei as portas. Parece que eu estava desesperada. Eu estava sufocada. Eu fechei a porta de casa. Deixei só uma luz. Doida que meu filho saísse para o ensaio. Vai, menino, para o ensaio, já está na hora. Para eu poder ficar à vontade dentro de casa. Para eu poder clamar à vontade e gritar, porque até isso hoje está difícil. É verdade. E ali eu estava sufocada, eu queria conversar com Deus, eu queria ali contar tudo. E foi lindo, foi maravilhoso o agir de Deus. E Deus me acalmou. E eu deixo, a mensagem que eu deixo para a gente, para quem está ouvindo, não se cale. Não se cale. E levante e faça a obra e não olhe. Não olhe não, irmão. Se Deus te chamou, porque Deus conhece a tua capacidade. Jesus. Ele conhece a tua capacidade. Muitas vezes nós se sentimos pequeno, mas para Deus, Ele é quem sabe. Eu digo, Deus, nós somos uma formiguinha. Mas o Senhor viu, nós cheios de pecado. O Senhor viu e nos chamou, e nos escolheu. Porque não é nós que escolhe Ele. É Ele que nos escolhe. Porque se nós escolhesse Ele, era fácil. Era fácil. Mas quem conhece mesmo nós é Deus. Quem sabe entre quatro paredes o que você faz é Deus. Muitos podem até lhe julgar pela sua aparência. Mas Deus, Ele te conhece. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Não tem como se esconder. Não tem. Entendeu? Uma vez, eu tive o
Veja que Deus lindo. Irmã, eu estou falando de um Deus maravilhoso. Aleluia. É de um Deus maravilhoso mesmo. Que ninguém duvide do poder de Deus. Ninguém duvide do poder de Deus. Porque se eu pudesse esse mundo... Eita, Jesus, já se passaram 1 hora. Eita, Jesus. É pouquinho tempo. Se eu pudesse... Infelizmente, a gente sair começa a falar de Jesus. Sair gritando o poder que Deus faz. O que eu estou falando hoje é o mínimo. Uhum. Porque é muita coisa. A grandeza de Deus é grandeza maravilhosa. De Deus. E essas experiências que a gente quer que todos vivam, né? E como é o que a gente quer. Só que muita gente tem medo, irmã. Eu acho que tem medo ou vergonha de sentir o que eu estou sentindo aqui. De sentir, de falar do amor de Jesus, daquele que morreu, pagou aquele preço de sangue naquela cruz, foi humilhado, tudo por nós, e nós às vezes nem um versículo bíblico quer dar a ele, e ainda quando quer dar, tem que dar escondido, tem que fazer apertado, tem que fazer de um jeitinho, não, você não pode ficar à vontade, não pode falar o que ele revela. Difícil. É difícil, mas o melhor é nós resistir. Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não tema, eu estou contigo. Então, quando Deus fala, irmã, nós temos que tomar posse. A palavra de Deus tem tanto não temas, né? Eu esqueci quantos são, estava estudando sobre isso. Não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque nós somos medrosos. E porque ele diz não tema? Ele sabe que a gente tem medo, então tá lá, não tema, não tema. E você... Mas mesmo assim nós temos medo, né? Você entende porque ele está dizendo não tema? É. Porque ele sabe o que vai acontecer. Uhum. Ele já está lhe instruindo. Olha, você vai ver muitas coisas, mas não tema não. Isso. Seja forte, seja corajosa, entendeu? E Deus está falando com você. Meu Deus. Eu olhando para você e Deus falando. Muitas vezes você se sente incapaz. Mas não foi o homem que te escolheu para você fazer. Não foi. Tenha a plena certeza que foi Deus que lhe escolheu. Meu Jesus. Não diga que você é incapaz. Não se ache incapaz. Deus também tem falado comigo. E eu teve um tempo desse, eu me entristeci com algo. Cheguei em casa. O que não falta é coisa pra gente se entristecer aqui no mundo. Triste. Aí Deus disse assim, olha, tudo que eu fizer, que eu colocar na tua mão, faça. Porque quando chegar aquele dia, meu Deus, você não vai ter mais como fazer. É. Então, irmão, coloque dentro do seu coração. Enquanto a gente estiver vivo. Vamos fazer, porque o mundo está precisando. Não é dentro da igreja, não. Porque eu digo que a igreja é alimentada todos os dias. Não pega quem não quer. É verdade. Não mastiga quem não quer. Mas, lá fora, tem muita gente precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando, ao menos de ouvir uma voz, de dizer assim, ó, Jesus te ama. Muitos. Eu lembro uma vez que uma mulher eu ia saindo do Gilberto e ela ia entrando, uma branquinha. Eu não sei até hoje se ela tá viva, de que igreja é. Eu tava no mundão, né? Acho que eu já tinha minha primeira filha, eu acho, não tenho certeza. E ela simplesmente passou. Eu passando, não sei se eu tava pensando em algo, mas eu não esqueço dessa mulher. Se eu ver ela, eu sei quem ela é. Uma branquinha, os cabelos pretinhos, tinha uma franjinha. Mas ela simplesmente passou e falou isso, e eu sem conhecimento nenhum, eu queria o conhecimento, eu queria, né, porque eu sempre, minha mãe disse que Deus, apesar de não nos levar para a igreja, dizia que a gente era católico, não praticante, me batizou na igreja católica e tudo, mas não tinha uma referência de Deus assim, só que Deus é Deus e que a gente tem que clamar por Deus, mas não tinha o conhecimento. Então essa mulher simplesmente passou. É como a senhora disse, gostava de shortinho, a senhora, né? Então, o que eu fui ensinada a se vestir assim. Eu fui ensinada a se vestir assim, né? De criança eu não gostava, mas fui crescendo, ficando mocinha, as pessoas ao meu redor foi dizendo o quê? Esse é besta, menina. Vista isso aqui. Chama a gente de velho. Andar igual a velha, não sei o quê. É assim, assim. Então, eu fui ensinada.
E eu andava assim, né? Então, até Jesus chegar na minha vida e as escamas caírem dos meus olhos, eu andava assim, né? Como a mídia expõe pra gente que a gente tem que ser, né? Então, essa senhora, branquinha, baixinha, de franjinha, de cabelo pretinho, passou e falou: Jesus te ama. E ela simplesmente passou. Aí eu fiquei olhando pra trás, assim, olhando pra trás, olhando. Só que ela não passou. Ela foi adiante. Jesus te ama. E ela passou. E eu fiquei olhando e aquilo ficou. Eu não esqueço dela nunca. Então, repare, passar e dizer um Jesus te ama marca a vida da pessoa. É brincadeira. Então, realmente, né? Fica. E isso ajuda muito. Às vezes a pessoa está tão... Porque já aconteceu comigo. Já aconteceu muito também comigo. Eu, antes de ser evangélica, eu estava num estado de depressão tão grande. E o que me tirou da depressão foi Jesus. Foi os louvores que eu estava no posto já para ir para o Capri. Já estava. Já, era, e eu brigando com a médica, brigando com todo mundo, estressada, porque não atendia, não via o psiquiatra nesse dia. Aí chegou uma menina assim: Ana, você não é doida. Olha. Eu vou lhe dar 3 CD. Agora ela me deu confuso. Foi. Me deu evangélico. E me deu do padre Marcelo. Ah, do padre. Mas era tudo louvor. Era. Que falava bem, Isso. que edificava. E eu comecei a ouvir, irmã, eu tomava remédio, caixa preta, logo estragou de remédio. Olha. A médica disse assim, da empresa: você não pode parar de tomar esse remédio, que você vai endoidar. Eu digo: eu não vou endoidar, não. Eu não vou. Você vai morder os lábios? Eu digo: eu não vou. E eu joguei o remédio no mato. E comecei a ouvir só o louvor, a música. E a partir daquele dia eu não botei mais uma música do mundo. Porque logo foi quando eu vim aceitar Jesus. Não botei música no mundo, não botei mais nada, porque só aquela música falava muito comigo, aquele louvor falava muito comigo. E ali eu tocava direto. E foi o que me tirou. Você vê a importância, os louvores, né? Tipo, Ajuda. né? Como lhe ajuda, a música mundana não ajuda. Rapaz, se antes não ajudar, imagine hoje. Porque deixa a gente num estado, as pessoas não percebem. Porque Percebe tem crente não. que ouve. Tem Nossa, crente que ouve. Então elas não entendem, não. Elas não entendem. Tem aí Sara Shiva explicando tudinho. Ela explica tudinho. Tudo faz sentido, mas as pessoas ainda teimam. E ela conta até, Sara Shiva, que teve um pastor que ele ouvia músicas românticas em casa. Não, mas já me disseram que não é pecado. O negócio é a frequência da música, o que ela tá falando, que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Não é? Não tem, olha, quem quiser, assista, porque Sara Shiva explica tudinho, tudo faz sentido ali, né? Porque, é como eu disse, as pessoas são para ajudar umas às outras. A senhora tem um conhecimento, a Sara Shiva tem outro, eu tenho um pouquinho de alguma coisa, né? Sempre E nós temos. sempre cada pessoa tá ali para um agregar na outra, entendeu? Então... Eu não concordo, irmã. Eu não concordo. Eu sou a crente enjoada. Eu também. E quando na minha casa eu não quero mudar, às não. Vezes... Nada que atrapalhe Às a vezes, minha vida. até em casa mesmo, só que eu sou muito enjoada. Já me chamaram muito de Santana, me chamam de... eu sou enjoada Mas mesmo. a palavra não manda a gente ser santo como ele é santo. Pois Então, a é, gente mas, tem que se santificar mas ninguém mesmo. quer mais ouvir nem ouvir a palavra, nem viver isso. Mas eu tenho dentro de mim, é assim, eu não posso idolatrar, eu não posso dar honra para outros deuses, eu não posso. Para mim, se eu estou assistindo coisa do mundo, se eu estou, uma hora eu estou, glória a Deus, aleluia, outra hora eu estou cantando música do mundo. É bem esquisito, outra hora eu a estou pessoa fazendo... não perceber ou não, isso, né? Para mim não serve, não. Adorar só um Deus. Só um Deus. E eu, essa semana, estava falando até com meu filho, que muitos não reconhecem que só está em pé por causa de Deus. Só trabalha por causa dele. Só respira por causa dele. O fôlego que está dentro da gente é dele, né? Tudo ele fez. Tudo em nós. E nós queremos, muitos, acha que louvar um louvor, pregar uma palavra, evangelizar, tirar o seu veste, trocar o seu veste,
é perder. É muito. Tá fazendo muito para Deus. Não. Então tem que dividir. Tem que fazer pro nosso inimigo, pro inimigo da nossa alma, e tem que fazer para Deus. Não. Deus não merece essa tristeza. Deus não merece isso. Deus não merece, não. Eu tenho em mim que é assim, eu sou ou não sou. Eu vejo que é um casamento com um amante no meio, né? Fica 3 pessoas. Pois né? é. Porque a gente tem que ser fiel ao nosso marido, né? E a gente fazendo essas coisas tá traindo, né? Tá traindo com as outras coisas que não vêm de Deus, né? Eu sou enjoada mesmo. Eu digo a todo mundo, eu sou enjoada mesmo. Porque eu tenho que reconhecer de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida desde o dia que eu nasci. Não só agora quando eu aceitei Jesus, mas desde o dia que eu nasci. O que Deus tem feito na minha vida. E eu digo todo dia, só estou aqui, só estou em pé, porque Ele. É Ele. O tempo todo Satanás querendo nos derrubar, nos destruir, e Ele ali, aí, nos sustentando, nos ajudando. É o tempo todo. Né? É maravilhoso. A hora, minha filha. Nós só temos 20 minutos, aqui, uns 20 minutos, né? Se tiver alguma coisa ainda que queira falar. Para mim entrar nas perguntas. É muita coisa. É muito. Falar de Jesus. Não, se a gente pudesse. Era o dia e a noite só falando de Jesus, porque só vem coisas boas. Pelo que eu vi, a senhora já tem passado coisas. O evangelismo, né? Foi uma coisa sobrenatural que a senhora foi, estava no hospital, aí evangelizou. Aí foi aquela parte só para poder falar com o rapaz, né? Que ele ia se suicidar. Aí depois o ônibus passa bem na hora que já tinha acontecido tudo, né? Ali foi sobrenatural de Deus. Mas você lembra de alguma outra coisa assim sobrenatural que você tenha passado? Que disse, nossa, né? Viu Deus ali fazendo. Eu vejo isso, Deus, cada momento na minha vida. Cada momento passa, né? Cada momento. Irmã, é porque o tempo é curto. Eu já passei por fase tão difícil. E eu tenho cada testemunho. Eu vou contar um só, para edificar muitos que não têm fé. Amém. Quando teve um tempo, quando a gente aceitou, porque eu não falei da nossa parte, da luta. Porque vou falar um pouquinho. Meu esposo saiu do emprego. Eu também não estava trabalhando, só ele. No período que meu esposo saiu do emprego, ele perdeu tudo. Estava na igreja? Já estava na igreja. É para firmar. Isso mesmo. Aí, a prova para ser aprovada. Deixa eu te contar, deixa eu contar aí o que aconteceu. Ficamos cheios de dívida. Irmã, cortaram a energia, cortaram a água. Eu tinha um dinheirinho, apliquei em umas coisas para vender, faltou bujão. Aí o dinheiro gastou, as coisas não vendeu. Nós ficamos comendo, irmão, porque o povo ajudava. Tem um pastor, que é a coisa mais linda que ele fez. Ele saía de longe, ia comprar carne para poder dar para a gente, porque a gente não sabia o que era comer carne. Eu tenho esse pastor como um pai. E ali a gente passou. É da Assembleia. Pode compartilhar o nome dele? Pastor Orlando. E a irmã Claudiceia. Eu tenho muita gratidão por eles. Tá vendo? Deus suprindo, né? Mostrando que ele fazia coisa, irmã. Fora a parte espiritual. E ele chegava olha, eu vendia. O que eu vou contar é isso aqui. Pronto, deixa o nome pastor. Outro dia eu comento. Aí eu tive um sonho, irmã. Tava tudo parado. Eu tive um sonho. Nesse período tem muita coisa. Eu só vou contar esse. Eu tive um sonho. Um sonho que caía as moedinhas de R$1 e de 50 centavos. E dizia que eu ia botar tudo em ordem. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus. E eu me acordei, feliz da vida, e contei pro meu esposo. Aí ele disse bem assim,
Vamos mesmo. Vamos pagar essas dívidas todas com 50 centavos, com R$1. Eita, meu Deus. Irmã, eu olhei para ele e disse, homem de pequena fé. Vamos crer. Você não tem fé, não? Eu não sei o que era que eu ia fazer naquele momento. Irmã, demorou pouco tempo, Deus me mostrou. Chegou uma mulher, uma irmã, com a bacia de fruta, de geladinho. De fruta. Ó, irmã, eu digo pra... Okay. Aí eu não abri a porta para atender a mulher, Deus me lembrou, geladinho. Fazer geladinho. Meu Deus. Eu digo, irmã, chegou gente com saco, com coco, os cachos de coco. Chegou gente com açúcar, tem um senhor, ligou para mim, mandou ir pegar no G. Barbosa. Não sabia, irmã, disso. Dentro de um dia, chegou tudo para eu trabalhar, para fazer geladinho. Irmã, comprei 2 freezer, botei forro na casa, paguei as dívidas. Meu Deus. Que E sobrevivi. maravilha. Aleluia. Trabalhava. Jesus. Eu tinha dia que eu fazia 800 geladinho. Era 2 freezer, um desses compridos, 2 do pequeno e a geladeira. Tinha dia que eu ia fazer, mas muita coisa que Deus já fez na minha vida. Então é por isso que eu sirvo a Ele com prazer, irmã. Amém. Com prazer. Isso foi uma coisa só. E tem um que é só com o tempo, mas muita coisa. Teve uma que eu estava sem nada. Eu ia para o ensaio. Muita gente que está ouvindo sabe desses testemunhos. Eu ia para o ensaio, só estava com medo de comprar um detergente. Estava com tudo a pia cheia de prata. Irmã, coisa mais linda. Olha, irmã, tem coisas que só quem passou sabe contar. Que Deus existe. Que Deus existe. Aí eu fui comprar o detergente. Aí a irmã perguntou, você não vai pensar em nada? Eu digo, não, eu só estou com medo de comprar um detergente aqui, que a pia está cheia de prata, eu vou lavar. Quando eu cheguei na mercearia, o Espírito Santo falou assim, volte. Eu não comprei o detergente, voltei para casa. Aí passei pela casa da irmã e disse, irmã, eu vou deixar aí. Depois eu lavo esses pratos. Eu vou. Mas quando eu cheguei na sede, estava fechada. A sede estava fechada, que o ensaio era lá. Aí, as meninas, vamos no G. Barbosa. Irmã, é coisa de Deus, irmã. Só Deus mesmo, se eu não tivesse acompanhada. Mas as irmãs, eu dizer que eu comprei o detergente. Irmã, foi de G. Barbosa, todo mundo passou e eu... Aí lá vai eu na frente. Quando eu olho assim, uma coisa brilhando no sol. Não tem aquelas banquinhas que vendia pastel ali e que tem umas barracas de fruta? Do lado grande. Do G. Barbosa, na Sim, na rua. Tem o G. Barbosa, a gente atravessa onde atravessa tem uma barraca. Aí o detergente bem assim, mas brilhando. Meu Deus. Brilhando. E minha irmã, eu chorei, eu sorri, eu glorifiquei. E ninguém entendia. Meu Deus. Só entendia a irmã que eu tinha falado, que estava mais eu. Ela entendeu. Eu digo, o detergente, oxe, dessa alegria toda, detergente, eu digo, que coisa não linda, entende, Jesus. né? Que coisa maravilhosa. Tá, mas elas não sabiam da minha situação. Eu disse, minha filha, você não sabe o mistério desse detergente. Quem foi que colocou? Minha irmã, que colocou aquele detergente ali. E justamente eu que ia na frente. Foi justamente no meio das 4 que achou o detergente, foi eu. Tá vendo? Para você foi uma coisa grande, mas para quem não sabe, é pequeno, não entende, Deus né? tem feito tanta então a coisa nossa na vida minha é assim, vida. é coisa linda. Isso é Eu tenho muitas experiências também com Deus, Deus que eu fico fez. assim, sabe, constrangida, né? Porque assim, é como você diz, né? Ele fala e às vezes você diz o quê? Não, né? Não, mande outro, né? E é bem assim na minha vida. Senhor, mande um grande que vai ter credibilidade, né? Mande outro. Eu não, por favor, eu não. E é assim minha vida. Minha irmã, são coisas maravilhosas. Tem coisas maravilhosas. Então, que até hoje Deus faz. Você acredita no dia que teve aí da noite, que a gente passou a noite na vigília? Da onde? Daí da sede. Sim. Sim. Eu saí com desejo de comer um pastel. Fui procurar pastel por todo canto, eu queria um pastel. Aí não achei, fui para casa. Cheguei em casa, fui na mercearia, comprei um negócio e disse, meu Deus, para menina da mercearia, queria tanto pastel, mas aqui nem vem no pastel quentinho para tomar um café. Mulher? Não acredito. Você acredita?
Passou, fui, tomei café, tudo, quando foi de noite. A minha filha nem mora perto de mim, nem nada, nem sabia dessa história. Minha filha chegou com uma bandeja assim de pastel do jeitinho que eu queria, tudo quentinho. Irmã, coisa. Só quem sabia era eu, a mulher da mercearia. É mimo, viu? Isso é mimo que Deus dá pra gente, cuida, viu? Irmã. Deus cuida. Eu tava contando, eu conto pro povo assim, o povo fica assim achando que eu sou doida. É, né? Coisa linda de Deus, mimando seus filhos, né, amados, né, que amam Ele, né? Irmã. E eu nem mereço, viu? Então, é isso, né, a gente fica constrangida porque se sente assim, né, e recebe essas coisas da parte do nosso Pai, né? Uma vez Deus me disse bem assim, no processo, depois eu conto, no processo, Deus disse assim, quem te calça sou eu, quem te veste sou eu. E eu fui tem uns 3 meses no Albano, encontrei com uma mulher, ela toda agoniadinha, e chega assim, ei, filha, eu não já te disse que sou eu que te sustento, porque você está temendo? Você não acredita que sou eu que te sustento? Grande coisa eu vou fazer para você ver que é eu que te sustento. Não é tua família, não. Irmã. Eu fiquei sempre assim, falando, Jesus. Né? Sempre insistindo na gente, né? Nos lembrando, né? Irmã, pra gente não... Isso é o mínimo, irmã, porque eu só tenho coisa que falar. E eu digo a qualquer um, não perca esse Deus por coisas pequenas. É triste. Porque você deixar de servir o Senhor para não tirar, não renunciar um batom, não renunciar um veste, não renunciar um gesto. Irmã, tá perdendo tanta coisa boa. E espiritual, irmã, tanta coisa espiritual que Deus tem dado. Né? E quanto livramento, irmã, que Deus tem dado nas nossas vidas. Era bom, irmão, que o povo parasse para analisar. Que ia ver o Deus que nós servimos. Né? Meu Deus, que maravilha. E se deixar, irmã, eu falo né? o tempo todo. Deus falou muito, muito mesmo. Eu estou aqui impactada. Ele falou muito comigo. É como eu disse, eu venho aprendendo com meus convidados. E bom, né? Viu? Bom. E vem agregando, né? Uns aprendendo com os outros aqui. Então foi maravilhoso. Falou forte, forte. Hoje foi o dia que ele falou praticamente, e depois quando eu assistir eu vou ver, mas de uma hora pra cá eu só fiquei aqui me segurando, até que eu disse, meu Deus, vontade de chorar, porque ele tá falando demais comigo, falar de Jesus filha. É muito bom. Ah, Jesus lindo, maravilhoso. Temos que acabar, né? Temos que acabar. A hora no instante passa, né? Então, vamos lá, né? Agradecer pelo ter aceitado o convite, né? Amém. E tiver disponibilidade, já está convidada novamente a compartilharmos, né? Coisas para as pessoas, muita coisa, minha filha. Em nome de Jesus. Eu vou fazer umas perguntinhas. A senhora tem um negócio anotado aí? Tenho, mas... Não vai não olhar? Eu sei. Então, minha irmã, as perguntas finais são essas, depois desse testemunho maravilhoso, né? Um pouquinho, né? Coisinhas pequenas cada que a gente vive, né? A senhora tem um versículo que te ajudou, ou que goste, te ajudou em algum momento da sua vida, aquele versículo que você olhou assim, meu Deus, né? Falou comigo, né? Quem não tem, nunca esqueço. Lucas... Não, Salmo. O livro de Salmo. Todo ele? Não, específico que a senhora tenha marcado assim. 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo ele fará. Quando você entregou, deixou. O Salmo 37 foi do meu começo. Eu fiquei com muito tempo com ele, com o Salmo 37. Ele me ajudou muito a permanecer, né? Então, cadê o Salmo? Ele me ajudou muito. Hoje em dia eu tô a Bíblia com toda hoje. Hoje em dia eu tô com Romanos 8:28, mas os Salmos 37 foi do começo da minha conversão. Até isso Deus está falando aí para me lembrar do meu começo da minha conversão aí. Então esse podcast, esse bate-papo falou muito comigo, né? Até agora no final tá falando aí. Então eu vou meditar nele em casa, voltar a meditar, né? Salmo 37, aí. Aqui, aí, tá vendo aí? Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-se também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então era ele que eu... Quando começo da você minha conversão. entrega mesmo e confia, não tem dúvida. Sempre tem umas balançadinhas, né? Mas a gente volta para a palavra, né? E nos fortalece, Tem que confiar. né? Descansa no Senhor e espera descansa. nele. E aqui, ó, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, tá aqui falando, né? Porque às vezes a pessoa pensa que aceita Jesus e não vai passar por luta, não vai passar nada. Os outros vê os outros prosperando e fica dizendo, mas eu já ouvi isso. Teve uma época que eu passei por um problema, uma situação, que minha irmã mesmo disse assim, quando você era do mundo, você não passava o que está passando hoje. Então, isso, até nisso, entendeu? Mas só entende nós, que nós temos que passar para confiar nele. Isso mesmo. Né? Uma história de alguém relatada na Bíblia que você se identifica ou chamou sua atenção? História de algum personagem? Só uma. A Ana. A Diana. Primeiro Samuel. Primeiro. Porque eu vivi isso, depois eu conto. Sim, a história, aquela estéreo, né? E que o marido tinha outra mulher, Penina, que não se deixava, que identifica tinha um geral filho com a história dela, comigo. Até hoje, quando vai pregando essa passagem, eu digo, lá vem eu. Lá vem eu. Aleluia, Jesus. Tem um pregador que a senhora gosta de ouvir? Camila Barro, já teve na sede, já e tudo, meu Deus. E o testemunho dela. E eu aprendi muito com o testemunho dela. Bota a almofada. O povo dizia que ela não ia conseguir nada, que não ia ser nada. Aí ela botava a almofada no sofá e começava... A almofada era o povo. E ela profetizava o que ela queria, o que ela ia ser. E ela cresceu assim. E ela conta esse testemunho no louvor. E eu aprendi muito, faço isso também. Uma coisa que eu lembro, assim, que eu escutei um pedacinho, é que ela era uma adolescente que queria ir pro mundo e às vezes ia para a igreja, de lá já ia com a roupa por debaixo para tirar a roupa. Isso, eu também. Né? E a mãe, quando era criança, levava para a igreja porque ela não tinha autonomia para a vida dela. Então a mãe levava, né? Então essas coisas eu digo, tá vendo? A mãe... certíssima, né? Mas olha aí ela, hoje em dia, né? Só meu filho sabe. E aí, deixa eu ver aqui, né? Pregador é Camila Barros. Massa. Um louvor que toca ou te ajudou a se levantar em algum momento de sua vida? Oi. O que me ajudou muito nos meus momentos muito difíceis é aquele adorar. Sabe quem é a cantora? Não lembro da cantora, mas deixa eu ver aqui que eu esqueci. Anotou, olha o aí. nome dela. É adorar o louvor. Quando tudo te falta. Adorar a Deus. Que fala assim, adorar Ele quando tudo te falta. Quando não tem nada. Acho que eu tô lembrando, mas não... Eu não lembro o nome da cantora. Mas eu sei que é adorar o nome do louvor. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. Oh, aleluia, Jesus. É adorar no dia do luto. Quando você não tem nada. Quando você vê tudo se acabar. Foi no dia que acabou tudo. Deus. E eu estava sentada fazendo umas prendas para o Dia dos Pais. Não tinha nada. Cortei um vestido do meu guarda-roupa e comecei a fazer as prendas. Porque eu era professora das crianças, no outro dia ia ser o Dia dos Pais. Eu queria dar uma lembrança. E como eu não tinha nada, eu cortei o vestido do meu guarda-roupa e comecei a costurar. E nisso começou a passar esse louvor. E eu comecei a sentir a presença do Senhor ali. E comecei a adorar. E a gente passou a noite toda fazendo aquelas prendas, eu, minha filha,
Essa tempo minha filha estava namorando, meu genro me ajudando, desenhando, e a gente estava ali fazendo. E no outro dia levei para a escola dominical para dar às crianças. Mas num momento difícil, onde tudo se acabou. Mas nós estávamos adorando. É por isso que eu vejo o cuidado que Deus tem na minha vida hoje. A importância, né, da gente botar louvores, né? É. Tanto num radinho, ou num YouTube, ou não sei, né? O DVD não existe mais. O pendrive, louvor, né? A importância, Jesus. Marcou muito. Ai, Deus. Um conselho da irmã Mariana para os jovens dessa geração. Bom, um conselho que eu sempre dou e que eu dou a meu filho e digo que eu quero para o meu filho, eu quero para todos. Ele nunca pense em desistir e sair da presença do Deus que ele serve, para aqueles que estão na igreja e para aqueles que estão fora. Eles desistam desse mundo tão perverso. Isso. Porque esse mundo não tem nada, é uma caverna cheia de podridão. Não tem nada para oferecer de bom. É tudo encantador, tudo passageiro. E que eles procurem Jesus. Que eles procurem Jesus. Aleluia. Porque não tem outro caminho. O melhor caminho é Jesus. E que eles não percam tempo. Porque Jesus está voltando. E que eles se despertem antes. Aleluia, Jesus. Desista do mundo. Não desista de Jesus. Não desista. Corra para os pés de Jesus. Aleluia, Jesus. E desista do mundo. Aleluia. Quero entregar essa lembrancinha para a irmã Ana. Eu quero que você leia o que está escrito aqui. Por favor. A mensagem? Isso. A sua história é uma semente que vai dar fruto. Amém. Aleluia, né? Eu creio. É como eu digo, tá escrito vai dar fruto, mas eu creio que já vem dando, né? E já conheço uns frutos também, né? Que já veio até aqui, né? Contar o testemunho, né? Então já vem dando frutos. A irmã já vem dando frutos, vai continuar dando. Peço que continue compartilhando a sua história de conversão para todos, né? Porque assim, muita gente está na vida que a senhora estava antes e hoje a senhora saiu de lá. E tem gente que não vai conseguir, acha que não vai conseguir sair de lá, né? Tá num desespero, tá numa falta de esperança. Então a senhora, como já tem essas experiências, que Deus coloque a senhora no caminho dessas pessoas para poder ajudar a levantar elas, né? E trazer para o caminho. Vai continuar dando frutos, já dá em nome de Jesus, né? Então, eu recebo. Conte e conte. Porque elas você só vai ter credibilidade quando ela souber que você já passou. A gente chega assim para dar conselho, a pessoa olha, eu tô falando por mim, entendeu? Tô falando por mim. Eu penso assim, vai me ajudar aqui, não sabe de nada, não sabe da minha dor. Não sabe. É um louvor que eu tenho aqui. Quando uma pessoa chega e diz que está passando, ou que já passou pelo que eu passei, aí sim eu vou dar atenção para ela. Aí eu vou me interessar. Então, não chegue dando uma de santa, como muitos só querem chegar, né? Assim, não. Já chegue mostrando suas cicatrizes. Para a pessoa chegar e ouvi-la e receber o que vem de Deus através da senhora. Eu gosto daquele louvor. Quem me vê cantando, pensa que tanto Deus, tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos para chorar. Mas eu louvo a Deus por um motivo que eu tive para chorar. Porque através desses motivos, aleluia, Jesus, através desses motivos que eu tive para chorar, eu edifico. Serve para a minha dor, serve para aliviar a dor de outras pessoas. Meu Deus, eu não estou nem acreditando. Do começo ao fim, Deus vem falando comigo. Até agora no final. Serve para edificar outras dores. Entendeu? Serve para ajudar. É maravilhoso. Muitos. E não contei o meu testemunho todo. Não, tem muita coisa que ninguém sabe.
Mas tudo tem o seu tempo. Aleluia. Tudo tem o seu tempo. Mas eu sempre digo, esse louvor Meu Deus. é a minha vida. Tá vendo? Ninguém conhece ninguém, irmã. Às vezes olha e julga a aparência. E eu achava que era meu, esse louvor, por causa das coisas que eu vivia. Aí uma vez o terceiro dirigente da Novo Horizonte 2, que é presbítero Júnior, era presbítero Jesus, não lembro, ele era terceiro dirigente. Então uma vez ele contou que ali também fazia parte da história dele. Eu digo o quê? Um jovem, nem é casado, né? E eu disse, esse jovem tem nada para poder estar com esse louvor dizendo que é dele, porque eu achava que a luta era só eu que vivia. Ninguém sabe. Só eu que sentia a dor, ninguém mais sentia. Então esse louvor, como ajudou, né? Pessoas, né? Não só Ajudou eu, como muito. a senhora, o irmão e outras pessoas, E outros, né? e outros. Graças a Deus, a importância do louvor E eu também, louvo. novamente. E eu louvo por tudo que eu passei. Meu Deus. Eu louvo a Deus. Antes de eu aceitar Ele, eu já louvo. Por quê? Porque Ele estava me preparando para tudo. Né? Ele já estava preparando, ele já estava me mostrando. Eu não tinha discernimento de nada. A gente não tem, né? Porque eu não conhecia a palavra. É como Jó, né? Antes eu Não te conhecia de conheci, ouvir vi falar. E o pior, a tristeza que eu sinto é que muitos eu não ouvi falar. Não ouvia falar de Jesus. Eu hoje estava tentando me lembrar, na minha infância, se alguém me falou do amor de Jesus. Não lembro. Não. Incrível. Eu não ouvia. Muita gente por aí nesse interior, nesse lugar, são esquecidos. Não ouvia na minha infância. É como eu sempre digo, quem eu ouvi falar de Jesus também tem testemunho de Jeová. Eles vinham na porta e falavam, então ali foi que eu comecei a ouvir. E a Universal na TV, assim que eu ouvi falar de Jesus. Hoje tem o Zap, né? Hoje tem, mas antes não. E as pessoas que eu ouvia não hoje tá bem fácil, a gente manda pra pessoa, ela abre, ouve, né? Hoje e tá isso bem aí. mais fácil. Que maravilha, né? A hora, como sempre, passa rápido. Falar de Jesus, então, né? Aí que a hora passa bem rápido, né? Porque é uma coisa bem descontraída, né? Falar de Jesus é lindo, é maravilhoso, né? Eu quero agradecer a irmã, peço que a irmã ore, encerrando, né? Agradecendo por tudo que Deus colocar no seu coração, né? E vamos encerrar mais um podcast, mais um testemunho abençoado, que falou bastante comigo hoje. Vamos orar, né? Soberano Deus, amado, querido e fiel, oh Deus lindo, obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, meu Deus, compartilhando, Senhor, a minha história, a história do Senhor, Aleluia. Contando as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. Sei, se eu fosse contar, Senhor, seria a noite e o dia. É muita coisa. E eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa aqueles que estão me ouvindo, aquele que está ouvindo a irmã, aqueles que tiram tempo para ouvir, que vão ouvir. Também eu quero agradecer, meu Deus, pelo tempo. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, visita cada um nessa tarde, nesse dia, Senhor. Vai visitando, meu Deus, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos. Senhor, meu Deus, meu Pai, abre os olhos, Senhor. Abre os olhos espiritual desse povo, Senhor. De reconhecer, meu Deus, meu Pai, as tuas maravilhas. Sim, meu Jesus. A tua obra, Senhor. Paizinho amado, Paizinho querido. Abençoa, Senhor, essa rádio, abençoa, meu Deus, todos aqui, meu Deus. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que o Senhor foi quem colocou. Aleluia. E quando o Senhor coloca, o Senhor se responsabiliza. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero só te agradecer, Pai, porque a palavra para mim hoje, chave, é gratidão. Glória a Jesus. É gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E faz eu me lembrar, Senhor, de tudo, de cada coisa, meu Deus, que talvez em mim já tivesse esquecido.
Oh, Jesus. Mas isso o Senhor fez a gente lembrar, Senhor, Aleluia. das tuas maravilhas. Obrigado, Jesus, e aqui eu já te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Graças por tudo. Então, como sempre, né, peço que vocês compartilhem essa bênção com mais pessoas, né, para que outras pessoas ouçam e recebam, né, e se identificar, né, vai ser bom, né, porque vai ser uma ajuda para essa pessoa. Então, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Gratidão pela irmã Ana, né? E você também, minha filha. Gratidão. Por você confiar também. Amém. Eu quero agradecer também por você confiar, né? De me convidar, né? Deus, né? Para testemunhar essas coisas, né? Aleluia. As maravilhas que o Senhor tem feito. E não, né? não são muitas, são muitas, né? São- Então, aí tem que virar caminho de roça aqui para me contar o resto. Eu te glória, agradeço Jesus. muito, Que muito mesmo. lindo. E eu quero dizer que esse convite não foi você que fez, Isso mesmo. foi É Jesus. isso que você tem que Sabe por entender, quê? entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. É Deus chamando, não sou eu. É porque Jesus entendeu? queria ter um encontro com você hoje, Tá vendo? Aleluia. através de mim. Aleluia. É isso mesmo. Ele queria ter esse encontro, Que E- foi entendeu? falando mesmo. Porque ele quer trabalhar mais Até na o tua final. vida. E eis-me aqui, Senhor. Entendeu? Eis-me aqui. Não desista, continue firme. Aleluia. É a luta É, que nos fortalece. é dessa maneira mesmo. Eu sempre digo para mim, tudo que eu passei, cada humilhação, eu subi um degrau. Meu Deus. Cada humilhação, eu subi um degrau. Nenhuma humilhação que eu sou humilhada. Eu chego em casa e eu digo assim, Senhor, hoje eu vou subir mais um degrau. Jesus. Porque eu vou aprender mais ainda. Amém. Entendeu? Não se Glórias. preocupe, não. Aleluia. Meu Deus. Tremendo. Estou impactada, gente. Meu Deus é maravilhoso. Meu Pai é maravilhoso, né? Graças a Deus por tudo. E até domingo que vem, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grata, grata, grata.